Muito bem, tema de hoje: está na hora de se comprometer com Deus. Eu começo lendo Marcos, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Eu estou lendo pela Nova Versão Internacional. O texto diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judeia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de curvar-me e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: tu és o meu Filho amado, em ti eu me agrado. Amém. Palavra do Senhor para nós aqui. Que eu e você, por prepararmos o nosso coração e o nosso caminho para receber mais do Senhor na nossa vida e ajustarmos a nossa vida com a vontade de Deus, possamos também ouvir no nosso coração essa voz de Deus, dizendo: você é meu filho, você é minha filha amada, em ti eu tenho muito prazer. Amém? Que possamos ouvir isso no nosso coração também. Faziam 450 anos que não aparecia um profeta, em torno de 450. O último teria sido Malaquias, e o povo já tinha saudade daquela voz de profeta que chega assim cortando os ares, dizendo: assim diz o Senhor. Porque os profetas, eles corrigiam a nação, corrigiam a direção do povo, porque onde o povo deveria ir, corrigia muitas vezes a direção dos governos, dos reis, corrigindo as ações dos reis. Muitas vezes os profetas falavam até mesmo orientando os sacerdotes, quando eles erravam naquilo que ensinavam ao povo, na maneira como eles estavam conduzindo a religião. Os profetas eram necessários para alinhar o povo com Deus. O ministério do profeta é muito interessante, porque lembra como se fosse o nosso dedo indicador aqui. O profeta, ele aponta o caminho para Deus. Como é que eu posso saber o caminho para Deus? O profeta vai apontar esse caminho, mas também o profeta vai apontar o caminho de Deus para nós. Deus falando conosco, apontando coisas que nós mesmos precisamos mudar na nossa vida. Muita coisa é Deus mesmo quem faz, mas tem algumas coisas que Ele fala para nós fazermos. Você vê bem essa imagem quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, por exemplo. Jesus para diante do túmulo, tinha uma pedra muito grande na porta do túmulo, e Jesus falou: removam a pedra. As pessoas removeram a pedra. E depois Ele falou: Lázaro, sai para fora. E o Lázaro ressuscitou. Veja, ressuscitar um morto a pessoa não consegue. Jesus fez esse milagre. Mas remover a pedra é função nossa. O ser humano pode fazer. Então tem coisas que Deus vai pedir para remover da nossa vida, para que Ele haja. Então é isso que você vai ver principalmente aqui nessa pregação de João Batista. A pregação de João Batista, ela já começa já pela sua maneira de ser. Você pode notar que o primeiro versículo já fala: princípio do Evangelho de Jesus. Esse princípio tem a ver com começo, sim, tem a ver com principal também, e tem a ver com princípio, ou seja, a maneira de ser que o Evangelho de Jesus vai trazer. Então, dentro do princípio do Evangelho, já existe uma pregação somente já da maneira como João Batista se portava. Eu te explico. Você viu no texto que João Batista se vestia de uma maneira um pouco diferente.
Ele se vestia com roupas dos beduínos, por exemplo. O texto fala que ele vestia roupas de pelos de camelo. Aqui tem uma imagem feita com inteligência artificial que dá para você ter uma ideia, mais ou menos, de como seria essa roupa. Por que uma roupa dessa maneira? Tem vários significados por trás de tudo isso. Essa roupa, primeiro, ela era necessária. Ela te protegia do calor do deserto, mas também ela te protegia do frio do deserto, que é a noite. Isso era necessário. Mas tinha uma coisa aqui que era a questão da simplicidade. A maneira dele se vestir contrastava com a maneira dos religiosos da época se vestirem. Os religiosos da época, os grandes líderes religiosos, eles se vestiam com roupa de linho fino, roupas claras, facilmente identificáveis, cheias de detalhes nas roupas, de modo que os destacasse, de tal maneira que quando chegasse um sacerdote, como que você está vendo ali na imagem, facilmente ele era identificado e as pessoas respeitavam, davam espaço, faziam as honras. Já a maneira de João Batista se vestir era uma maneira simples. Você percebe que ele já está pregando sem falar nada? Ele está querendo mostrar que muitas vezes toda essa beleza externa de uma pessoa pode estar mostrando, escondendo na verdade um coração sujo. Jesus chegou ao ponto, tempos mais tarde, ele fala desses religiosos que eles eram sepulcros caiados. Sepulcro caiado é o seguinte: quando chegava a época das festas, para que ninguém pisasse num túmulo, então as pessoas passavam cal por cima dos túmulos, de modo que as pessoas identificavam, ali tem um túmulo, não vou pisar ali. Mas você olhando de longe, era bonito de ver, só que dentro tem osso podre. Então Jesus fala, vocês são sepulcro caiado, ou como diz o nordestino, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E é assim que João Batista contrasta com os religiosos da época dele. Ele queria mostrar que o caminho de Deus é um caminho da simplicidade. Meu irmão, a pregação de João Batista serve para nós hoje. A nossa sociedade está igualzinha. Aqui era só os religiosos. Na nossa sociedade não são só os religiosos também são assim. A nossa sociedade inteira está contaminada com esse vírus da aparência. Parece que é mais importante você parecer do que ser. O indivíduo está endividado até o pescoço, devendo para todo mundo, tendo que fugir de agiota, mas está desfilando com um carrão novo, porque ele tem que mostrar para os outros que ele pode. O indivíduo está lá enroscado com prestações para pagar, mas desfila tênis caro, roupa cara. Gente, não tem nenhum erro em você se vestir bem, por favor. Deus não é contra rico. Tá? Não tem nenhum problema você se vestir bem, nenhum problema se você tem condições, tem lá seu bom carro, está tudo ok com relação a isso, mas a questão é, como é por dentro? Isso mudou você? Isso muda você? Quando você recebe um cargo mais alto na sua empresa, você muda de comportamento com aqueles outros que não subiram de cargo igual você? Quando você começa a melhorar financeiramente, você começa a trocar de amigos agora. Agora já são aqueles amigos que já tomam um vinho de qualquer coisa lá, com um nome mais difícil, não é? Você já não fala mais português, você já fala frases em inglês, você já... Sabe, começa aquela besteira que tem na nossa sociedade de rico novo, você sabe como é que é. Quer mostrar o que não é, quer impressionar as outras pessoas e viver de aparência. Essa perda de simplicidade vai contra os princípios do Evangelho de Jesus, que nos ensina a simplicidade. Para você ter uma ideia, Paulo apóstolo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, ele fala assim, irmãos, eu tenho medo, ele fala, que assim como a serpente enganou a Eva, ou seja, serpente é algo sorrateiro, não é? Vem assim, daqui a pouco dá o bote. Então, assim como ele enganou a Eva, e ali no engano de Eva, foi conversando, foi fazendo ela ceder, ela foi cedendo aos poucos, ela foi duvidando um pouco do que Deus disse, não é? Devagarzinho, vai vindo. Assim como a serpente enganou a Eva, diz o texto, sejam corrompidas as vossas mentes, ou seja,
corrompido o seu entendimento, que você perca o seu discernimento. E ali diz, e você se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Seguidor de Jesus é seguidor de alguém que nasceu na manjedoura, viveu em Nazaré e tinha uma vida simples. E foi precedido por um homem simples que vivia no deserto e que falava que nós deveríamos nos manter simples para preparar o caminho do Senhor. Irmãos, vamos manter a simplicidade. Mantenha um coração simples diante das pessoas, no trato com as pessoas, na maneira como você trata as pessoas. Hoje em dia, quando se fala de pecado, meu irmão, sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que tem na tua vida que é diferente de Jesus. Pecado é tudo aquilo que difere você de como Jesus faria. Jesus não faria isso, você faz pecado. É porque as pessoas hoje pensam que pecado só tem que ter sexo. Se tem sexo é pecado. Desculpa o termo que eu vou usar, mas tem uma tara por essa questão de sexo, porque parece que pecado hoje só tem a ver com isso. E o pecado não olha outros tipos de pecado, como orgulho, como tratar mal pessoas, como, por exemplo, tratar mal o pobre, é pecado. Tratar mal o estrangeiro, é pecado. A Bíblia mostra que nós devemos ajudar pessoas necessitadas. Quando você sabe fazer o bem e não faz, a Bíblia diz, comete pecado. Então são pecados que a nossa sociedade hoje não liga, e eu estou falando da sociedade religiosa mesmo, não se fala dessas coisas, e precisamos alinhar isto com os caminhos do Senhor. É por isso que João Batista vem falando, preparem o caminho para o Senhor, e para preparar o caminho do Senhor tem que começar a acertar essas coisinhas na vida da gente. Como é que você trata na sua empresa as pessoas que muitas vezes têm cargos mais baixos? Eu recomendo a você que é um cristão, procurar saber o nome das pessoas que muitas vezes nos servem. Tem pessoas que viram postes, porque ele está lá, ele é um guarda, ou ele é um servente, e você passa pela pessoa, mas se é um diretor, como vai o senhor? Tudo bem? Boa noite, ou boa tarde, bom dia, né? Mas o servente, tudo mais, você não cumprimenta, está errado. Cristão não faz isso. É o que eu gosto, que a igreja de Jesus, ela nivela todo mundo. Na igreja de Jesus não tem ricos e pobres, não tem doutores ou indoutos. O que existe é que nós somos um povo só. Nós somos todos pessoas necessitadas da graça de Deus. E isso tem que trabalhar no nosso coração e refletir no dia a dia, até no nosso trato com as pessoas. Me lembrei hoje pela manhã, quando falava essas coisas aqui com a igreja, de que eu estava num banheiro de um shopping, e o cara passou assim, estava limpando, e eu achei tão legal a limpeza dele, estava bom, estava bonito o lugar. Eu estava saindo e falei, obrigado pelo seu trabalho, hein? Ele virou assim para mim e falou, de que mundo você é? Ou seja, ele falou, no mundo não se faz isso. Esse mundo não se faz isso, as pessoas não enxergam ali. João Batista, já com o seu modo de se portar, ele mostrava que o comportamento de um cristão fala mais alto do que simplesmente as suas palavras. Porque os religiosos tinham suas palavras bonitas, mas o João Batista vivia na simplicidade, e a simplicidade dele impactava muitas pessoas. O texto fala, por exemplo, que João Batista também usava um cinto de couro. Só para você entender aqui, o cinto não é o cinto como nós usamos, né? É um cinto mais ou menos de 10 a 20 centímetros, e que você dobrava ele, de modo que ele servisse aqui como se fosse um bolso ou algo parecido, onde você poderia ali carregar o dinheiro, ou carregar uma pequena faca que todo mundo carregava, um canivete, algumas traduções trazem até espada, né? Mas é para você cortar fruta, cortar comida e tudo mais, preparar a sua comida. A própria dieta de João Batista é um pouco estranha para a gente, né? Comer gafanhoto, todo mundo, gafanhoto. Pois bem, muitos beduínos, inclusive até hoje, comem gafanhotos. Eles pegam os gafanhotos, cozinham os gafanhotos, fritam o gafanhoto e comem gafanhoto. Mas pode ser que não seja isso que João Batista comia, porque há uma árvore ali naquela região cujo fruto é chamado de gafanhoto. E, inclusive, os bagos daquilo parece um pão, de modo que até hoje, por exemplo, aquilo é chamado de pão de São João. Portanto, eu tive menos nojo agora de João Batista e eu vi que dá para comer aquele tipo de comida. E o mel silvestre dele nada mais é do que o mel de tâmara,
que tem bastante naquela região, então uma comida muito gostosa, mas uma comida saudável, mas simples. O que João Batista fazia era se contrastar exatamente com a religiosidade daquele tempo. Diz o texto também que ele lembrava muito o profeta Elias. Na sua maneira de se vestir, lembrava o profeta Elias. Lá no livro de Reis, por exemplo, quando alguém vai descrever Elias, descreve exatamente com essa roupa e com esse jeito. E a Bíblia também diz que ele veio no espírito e no poder de Elias. Por quê? Porque Elias confrontou os reis. Elias confrontou os religiosos, Elias confrontou o povo que estava errado e alinhou a nação com a vontade de Deus, e a nação foi abençoada por causa da pregação daquele homem. Elias foi um grande profeta. Então, o que o povo de Deus é chamado para imitar isso nesses dias, e a igreja precisa ser assim. Esse é o contraste de João Batista com os religiosos da sua época, porque os religiosos da sua época estavam todos presos com a política, presos com o dinheiro que vinha de Roma, presos com as facilidades que os romanos davam para eles, porque os romanos controlavam eles e eles controlavam a religião, e eles lucravam com isso. Então, João Batista, desculpa o termo que eu vou usar, eu sou filho de baiano e neto de baiano, né? E tinha uma frase que minha avó usava, e eu ainda acho ela boa: não tem rabo preso com ninguém. Então, um profeta não pode ter rabo preso com ninguém, não pode depender de algo, para poder falar, para poder confrontar. É por isso que eu não sou a favor de política no meio da igreja. Porque você pega, traz o político aqui à frente, volta nele, daqui a pouco o cara faz uma burrada, o que você faz? Não vamos confrontar, porque é nosso irmão. Isso não existe, querido, isso não existe. Por isso que igreja e Estado tem que ser coisa bem separada e bem claro, não é? Então, João Batista deixava isso muito claro na sua pregação. É por isso que ele não estava no templo. Inclusive o pessoal do templo não estava gostando de João Batista, porque uma das coisas é que lá no templo eles criaram uma religião própria, uma religião de facilidades. Por exemplo, você cometeu um pecado, então o pessoal do templo facilitou para você. Faz assim, você vai lá no templo, leva seu dinheirinho, passa lá no câmbio, troca para o câmbio para a moeda do templo, compra lá um cabritinho, dá na mão do sacerdote, o sacerdote sacrifica aquele cabrito, derrama o sangue, aquilo vai perdoar os seus pecados e o sacerdote te abençoa. Ó, resolvido. O que é isso? Propina espiritual. Era bem isso. João Batista pregou isso? De jeito nenhum. Tem nada aqui no templo, não tem que fazer nada disso. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa mudar a sua maneira de ser. Essa era a pregação do João Batista. Arrependimento é mais do que simplesmente sentir tristeza. Você pode até sentir. É mais do que sentir remorso. Você pode até sentir. Mas arrependimento não é sentimento. Arrependimento é decisão. A palavra arrependimento, você já ouviu muito hoje em dia, mas ela está um pouquinho deturpada por causa dos coachings, com a palavra metanoia. Essa é a palavra arrependimento. Metanoia é mudança de mente, mudança de maneira de pensar, mas ela tem mais o sentido de mudança de direção de vida. É isso. Eu estava indo nessa direção e essa direção está errada. Arrependimento é dizer, eu não vou mais fazer isso. Eu vou mudar daqui e vou para esta outra direção. É isso que João Batista falava, vocês precisam se arrepender. E é esse arrependimento que vai trazer para vocês o que vocês de fato estão precisando, alinhar o coração com Deus. Então João Batista vem pregando, dizendo o seguinte: preparem o caminho para o Senhor. Quando ele usa essa expressão, era uma expressão usada na época, por exemplo, quando um grande rei vinha visitar uma cidade. Antes do rei chegar, o pessoal vinha e limpava as estradas, deixava as estradas retas, facilitando tudo para o rei passar. Se fosse o imperador romano, com mais tempo antes, eles até pavimentariam o lugar com pedras e tudo mais, para ser uma boa caminhada, porque o imperador está chegando. Então João Batista está dizendo o seguinte: o Messias está vindo, ele virá, como a gente canta aqui, ele virá. Então prepara o caminho do Senhor.
Então ele estava preparando com a sua mensagem, mas ele está falando também para as pessoas prepararem o caminho para o Senhor. E ele vai mostrando o que tem que preparar. Ele fala, tem que abater os outeiros, ou seja, as montanhas, aqueles morrinhos, vamos tirar os morrinhos. Vamos resolver os buracos. Vamos aplainar o lugar, vamos consertar os caminhos tortuosos. E tudo isso tem significado para nós. Abater os outeiros significa que, se você quiser ter uma experiência nova com Deus na sua vida, se você quer experimentar esta vinda do Senhor das duas maneiras, não estou falando mais só da segunda vinda de Jesus, eterna, que vai terminar isso aqui, fazer novo céu, nova terra. Estou falando da vinda do reino de Deus hoje, aqui, agora, uma experiência diária com Deus. Você ter uma experiência assim de presença de Deus na sua vida. Você andar no seu dia a dia e perceber, Deus está comigo. Eu tenho bênção na minha vida. Você fala com as pessoas, você fala, meu Deus do céu, de onde que vem essas palavras de tanta sabedoria? Sabe, quando você percebe Deus com você, você quer experimentar isso? João Batista está dizendo, primeiro, vamos aplainar os caminhos, vamos tirar esses morros. O que é isso? Tudo que for altivo, tudo que for narizinho empinado, tudo que for aquilo em que você se sente maior do que os outros, mexe isso na sua vida e no seu caráter, isso aí precisa ser consertado. E sabe onde é que isso começa a aparecer? Dentro de casa. Dentro de casa. Quando tem briga dentro de casa, quando você impõe a sua vontade sobre o outro. Eu não estou dizendo que família é mil maravilha, que a gente não tenha discussão, que a gente não tenha divergências, mas as divergências elas têm que ser conversadas. Qualquer encontro de casais que vocês já tiveram comigo, eu sempre repito a mesma frase, eu falo, conversem, conversem, conversem. Até chegarem em acordo, vão conversando, vocês vão encontrar um acordo, vocês vão encontrar o melhor passo. O que não dá é para falar, tem que ser do meu jeito ou do seu jeito. Não, dá para chegar em acordo. Tem muita gente que talvez veio para aqui hoje já brigado de dentro de casa. E o que você precisa responder para Jesus hoje é dizer, Senhor, eu vou voltar para casa diferente hoje. É uma conversa que eu preciso ter com a minha esposa, com o meu marido, e a gente começar a acertar algumas coisinhas que não estão legais. Tem marido e mulher que já não se relacionam mais, não se beijam mais, já se tratam como dois sócios da empresa chamada lar. Precisa acertar essas coisas se vocês querem ver Deus agindo na vida de vocês. Pais e filhos precisam ter conversa. Esse meu filho, no meu tempo não era assim. Ô tiozão, para de falar isso. Você quer falar que no teu tempo era melhor, você está dizendo que o tempo dele é uma porcaria. Olha o que você está passando para a pessoa. Os tempos mudaram, meu querido, é você que envelheceu, não é seu filho que está rebelde. É você que envelheceu, você também era assim com seu pai, não vem não. Eu não aguento essas músicas do meu filho, teu pai também não aguentava as suas. Eu sei, era assim com o meu. Ele não aguentava minhas músicas que eu gostava. Então, faça pontes, cedam. Deixa de ser outeiro, né? Deixa de ser morrinho, eu sou mais alto, eu sou o pai aqui, eu mando. Aliás, há uma coisa embutida no machismo latino-americano e fortalecido, estou falando da igreja evangélica eu posso falar que eu sou pastor. A igreja evangélica tem um ensino exagerado, errado, sobre o sacerdócio do homem na casa. O homem é o sacerdote do lar. Onde é que está isso na Bíblia? Alguém já se perguntou isso? Onde é que está isso? A Bíblia diz, todos são sacerdotes. E sabe o que a Bíblia também diz? Em Cristo não existe homem nem mulher. Ambos são um em Cristo. São iguais. Quem manda em casa é o marido ou a mulher? Nenhum dos dois tem que ter acordo. Não tem quem manda e quem obedece. Vocês entenderam? É outro conceito, o reino de Deus. O conceito do mundo é aquele conceito hierárquico, piramidal, de imperialista, né? O imperador manda e você obedece, e as pessoas levando isso para dentro de casa. Alguns falam, mas e na prática? Eu vou te mostrar na prática qual é o problema que isso dá. Tem mulher aqui hoje que nem sabe quanto seu marido ganha, e isso é um perigo para vocês, porque teu marido pode estar sendo afundado em dívida, e você não sabe, e depois você vai colher as consequências disso. Aí você fala, mas por quê? Eu vou te explicar o porquê. Ele também é vítima, ele não é culpado só, ele é vítima também.
Chegaram para ele e disseram assim: você é o homem da casa, você tem que resolver, você que tem que trazer dinheiro para dentro de casa. Tá, só que aí o dinheiro não está dando. O que ele faz? Um dia ele está lá, vendo um negócio, ou uma apostazinha, essa aí eu acerto, faz aquela aposta, deu certo, ganha, minha mulher vai gostar. Aí ele pegou e falou: não, melhor eu investir mais. Faz uma outra aposta, ganha, daqui a pouco a terceira ele perde. Não, mas foi uma que vai a quarta, ele perde. Daqui a pouco ele tem dívida. Daqui a pouco ele tem que pedir dinheiro emprestado para continuar jogando, para recuperar o dinheiro que ele acha que perdeu. E aí ele vai se afundando. Aí ele entra em dívida, sem contar aqueles que já recorreram à agiota, dívida com banco, entrando no vermelho. É a maldição dessas betes que entraram aqui no Brasil. É uma maldição isso. Meu querido irmão, fuja da bet. Bet não é com você. É as bets. E mulherada, fuja do tigrinho, que anda pegando aí agora bastante as mulheres também. Os jogos eletrônicos têm um problema sério nesses jogos eletrônicos. Eles te enganam. Porque ali por detrás tem centenas, milhares de cálculos de computadores que criam algoritmos que vão fazer você ganhar primeiro, para você se iludir que aquilo dá resultado. Isso não é investimento, meu irmão, não é investimento. E depois você começa a perder, só que aí você já está viciado. É a mesma prática da pessoa que quer te viciar em cocaína. Ela te dá de graça uma vez, te dá outra, daqui a pouco você não consegue viver mais sem aquilo, você está precisando pegar mais. É a mesma prática, isso é vício, isso vai estragar a tua vida. Foge disso, corta isso. É por isso que na pregação de João Batista ele fala: o machado está posto na raiz. Não é só para você chegar lá e falar: não, hoje eu vou só tirar isso aqui. Ah não, eu fazia uma aposta de 1.000, agora eu vou fazer uma aposta só de 50. Não, é na raiz, é cortar fora, é arrancar. Se você não tiver uma atitude radical, por isso na raiz, você não resolve. Queridos, a dívida não sai sem atitudes radicais. Muitos anos atrás, nós éramos recém-casados, eu e a Magda. Eu estou até achando que nós ainda não tínhamos filho, ou nosso filho tinha nascido, nosso primeiro filho, então são muitos anos atrás. Quando nós caímos naquelas dívidas, você deve se lembrar, quando tinha cheque para 30, 60, 90 dias, não é? Principalmente para colocar gasolina no carro, você ia no posto jogar para 90 dias. Quando chegava o teu salário, meu querido, salário era igual gota d'água em frigideira quente, sabe? Caía ali, já estava tudo comprometido. Aí o que nós fizemos? Nós não tínhamos instrução na época, mas fomos sábios. Uma das coisas que nós fizemos: não vamos pegar mais cheque no banco, por um tempo. Ah, mas vai ficar sem gasolina. Vai ficar sem gasolina, nós vamos andar de ônibus, não tem problema não. Até a gente regularizar. Agora a gente só vai gastar o que a gente tem, não vamos gastar o que não tem. Então tem um monte de pessoas que precisam tomar essas atitudes, mas isso aqui é assunto das próximas séries de mensagens, tá bom? Mas eu já estou te adiantando que o João Batista vinha consertando aqui os caminhos, dizendo: aplana, resolve. Meus queridos, conversem em casa vocês dois. Hoje, eu não estou inventando, hoje pela manhã, culto da manhã, eu citei uma frase disso, nem estou falando tanto quanto estou falando com vocês aqui hoje, agora, nesse momento, sobre esse tema. Veio me procurar uma irmã depois do culto, e ela me falou: Anésio, graças a Deus, que aqui é uma igreja saudável e você está instruindo isso para a gente. Porque foi aqui que eu e meu marido nos tocamos que alguma coisa estava errada. Aí meu marido se abre comigo e nós estávamos endividados até o pescoço, quase perdemos a família, endividados com bancos e tudo mais, por causa de jogos eletrônicos. Essas bets, esses jogos de aposta. Toma cuidado, gente, a Copa do Mundo está aí. Olha, faz um dia uma conta, quantas propagandas de bets você vai ver ao longo de um jogo. Veja, na camiseta, no estádio, na propaganda, no meio do futebol, nas palavras das pessoas, nos artistas que estão fazendo isso. Então, procure ver isso. Tome cuidado com essas coisas. Então,
Tem muitos interesses por detrás, tem muita gente ganhando por detrás e não estão nem aí se você se afunda. Cuida da tua família, cuida do teu dinheiro, cuida da tua casa. A altivez vai te atrapalhar. O que é altivez? É você, marido, deixa eu falar com você, coisa nossa, tá? Coisa de homem. Porque ensinaram a gente a ser assim. Homem tem que resolver. Deu discussão, você pega e bate na mesa. Não é assim que se faz. Se você está assim, chega para tua esposa e fala, querida, vamos fazer o seguinte, eu ouvi a mensagem, vou me humilhar aqui. Realmente eu errei, eu estou aqui viciado nisso, vou parar hoje, está aqui meu celular, vamos ajudar, me corrige, me ajuda, vamos ser transparentes entre nós, vamos resolver isso e vamos economizar dinheiro. Querido, economiza, guarda, depois faz aquela viagem gostosa entre vocês, sem dívida nenhuma, vai passear, volta sem dívida, foge dessas coisas que assim, sabe, é resposta rápida, é a mentalidade do drive-thru, né? Que você passa num lugar, faz um pedido, do outro já está pronto. A gente quer tudo rápido, e não é assim. Crescimento é pouco a pouco, economizando pouco a pouco, organizando a vida financeira, é assim que se cresce. Sai um pouquinho da minha mensagem, mas eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui, por isso eu continuei. Deixe-me continuar aqui com você. Não é só aplanar os caminhos altos, mas também tapar os buracos, levantar o que está caído. Querido irmão e querida irmã, algum de vocês não tem problema de altivez. Teu problema talvez seja baixa estima. Você não acredita o que Deus pode fazer através da tua vida. E é isso que eu gostaria de que você, sabe, ao ler as Escrituras, ao falar com Deus, abrir teu coração para Ele, vê que você também é um querido, um amado, uma amada do Pai, e que Ele vai cuidar de você. Muitos cristãos se sentem mal quando, por exemplo, passam por uma depressão, e vem gente ainda acusando, crente não pode ter depressão. Quem disse que não? É gente como qualquer outro. São doenças modernas, doenças da alma. A nossa mente anda cansada. Eu vou tratar sobre vida saudável e mente saudável daqui a uns dias com vocês, porque nós precisamos nos lembrar que nós estamos num mundo maluco, gente, maluco. Alguns de vocês gastam 1, 2 horas de trânsito por dia, de ida e de volta, são 4 horas perdidas num trânsito, é tudo maluco. Hoje em dia, as informações que você recebe são muitas. Não precisa ser nem 1 hora, agora menos de 1 hora de você com o seu celular pesquisando pela internet, você recebe mais informação do que uma pessoa na Idade Média receberia a vida inteira dela de informação. Olha quanta informação você recebe. Sua mente não é multitarefa. Nós abandonamos práticas saudáveis, abandonamos caminhadas, abandonamos ver natureza, ver flores. Nós abandonamos essas coisas. Uma pessoa, Jesus está tratando sobre ansiedade, e ele fala o quê? Olhai os lírios do campo. Ele falou, está com ansiedade? Vai ver flor do campo, ou seja, vai passear, vai andar, vai ver natureza. Observe as aves do céu, não é olha, observa, gasta tempo, entendeu? Presta atenção. Quanto tempo que a gente não faz uma coisa como essa? Então, nossa loucura está deixando a gente muitas vezes depressivo, porque a sua alma não está aguentando o ritmo que você mesmo está impondo sobre ela. Você quer fazer tantos cursos, você tem que ganhar dinheiro, você tem que, não tem que nada, vai viver. A vida está passando e você não está vendo. As coisas mais gostosas da vida, as melhores coisas da vida não são coisas. E você se mata para comprar coisa que daqui a pouco a coisa vai para o lixo. E você se matou para aquilo, quando a coisa gostosa agora aqui, entre aspas, é você, de repente, estar em casa, mão dada, um beijo, estar junto, estar abraçadinho ali no sofá, estar conversando, almoçar junto, um bom bate-papo, uma roda de pizza, tudo coisas simples, que está aí ao nosso alcance e que torna a vida muito melhor. Precisamos permitir que a graça de Deus nos alcance e nos leve a uma vida mais simples e saudável. Amém? Mas o texto também fala de nós consertarmos caminhos tortuosos. Caminho tortuoso é interessante. Nota, é caminho. Não é torto, mas é caminho. Mas tem que consertar, porque está errado.
O que eu quero dizer com isso é o seguinte: tem determinadas coisas que a gente faz que está dando certo, mas é errado. Entendeu? Olha, Nésio, o negócio lá não é muito certo o negócio, sabe? É meio escuso, tem uma graninha que vai, tem uma propinazinha ali e tal, mas está errado. Mas está dando certo, eu estou ganhando dinheiro, mas está errado. E se você quiser ver Deus agindo na sua vida, seus caminhos têm que ser retos, correto. Aquela pessoa assim, que não tem medo, eu não tenho medo sabe assim, você está num lugar, tem que mostrar seu imposto de renda. Não vou mostrar, porque não condiz com a realidade. Eu não tenho problema, minha vida é transparente, está lá. O que eu recebo está registrado. Minha vida é correta. Você tem que ter vida correta. Você tem que andar correto. Você tem que andar direito com as pessoas. Jesus disse que a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Não dá para ser escuso, não dá para ter coisa torta ali por trás. Portanto, meu querido, tem determinadas coisas que são escondidas na sua vida, que hoje, não pode deixar para amanhã, hoje, você precisa tomar uma decisão. Eu vou endireitar esse caminho. Quer ver um deles? Abandona a pornografia. Abandona isso. É uma coisa sutil. Está lá, ninguém está vendo, é só você. Você está escondidinho, você está em algum canto, você está fazendo alguma coisa, está lá. Foge. Aliás, a Bíblia não manda você enfrentar, a Bíblia manda você fugir. Foge. Porque isso vai te dar ideias, vai te dar experiências que vão te levar para outros caminhos. Aí você fala, não, mas está tudo bem no casamento. Caminhos tortos. Caminhos tortos. Então, abandona essas coisas. Abandona aquelas coisas que você percebe que faz por detrás sem que ninguém saiba. Abandona. Tenha uma vida tranquila. Leva uma conversa legal e sincera dentro de casa. Tenha uma vida social correta. Quando você leva a vida dessa maneira, você tem caminhos retos. E quando a pessoa tem caminho reto, ela é feliz. Você sabia que a palavra bem-aventurado também significa caminho reto? Felizes também significa caminho reto. Então, por quê? Quem tem caminho reto, está tranquilo. Ele não deve nada. Ele não deve nada para ninguém. Ele pode deitar em casa, no seu travesseiro, e saber que a sua consciência está tranquila. Se ele cometeu algum pecado, errou, falhou, pede perdão ao Pai Celestial, que vai ver essa sinceridade do coração, vai perdoar os seus pecados, e ele vai estar livre para experimentar a ação de Deus na sua vida mais vezes. É por isso que Deus nos chama ao arrependimento. E por isso, João ainda ele termina dizendo o seguinte: produzam fruto de arrependimento. Interessante isso. Fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento é consequência do arrependimento. O arrependimento não é só assim, está aqui no culto, cantamos no final, oh Deus, tá bom. Mas se você não mudou, não foi arrependimento. Foi só um remorso, foi só um sentimento religioso. Fruto de arrependimento é você provar que mudou. Você roubava, não rouba mais. Você gritava com as pessoas, não grita mais. Mas se gritar, pede perdão, você está no processo. Você gastava demais, agora você conversa e maneira. Você vai trabalhando, isso é fruto de arrependimento. Mas João Batista, ele dividia, o texto de Lucas mostra ele dividindo até por áreas as pessoas. Por exemplo, com a multidão, João Batista vem assim e prega: você tem 2 túnicas, dê uma. Gente, naquele tempo, nós estamos anos depois da Revolução Industrial. Roupa, cá entre nós, não é problema para a gente. Vamos ser sinceros. Ninguém aqui tem só 2 peças de roupa. Ninguém, nesse lugar, ninguém. Eu já vi isso. Já fui lá no fundão da África, lugares em que as pessoas só tinham 2 peças de roupa. Mas aqui nesse auditório, não tem ninguém aqui assim. Então, um povo pobre, que no máximo o cara tinha 2 peças de roupa, mas tem alguém que não tem nenhuma, ele falou, dá essa uma para o outro, que não tem nenhuma. O que ele está ensinando? Não deixe a sua situação financeira tirar de você a generosidade.
Meu irmão, não deixe a sua situação financeira deixar você de coração duro e perder a misericórdia com pessoas que são pobres e miseráveis na nossa própria cidade. Para com esse julgamento ridículo que se faz com algumas pessoas. Ah, esse daí está pedindo na rua porque não estudou. Tá, pode ser, mas e aí? Vai para o lixo? Deixou de ser ser humano por causa disso? Ah, essa mulher, está com uma criança no colo aí vendendo balinha, né? Está usando a criança. Você acha que ela ia querer ficar debaixo do sol lá com a criança, ou ela preferia estar dentro da casa dela, brincando com a criança, tranquila? Pensa você. Seja misericordioso com as pessoas. Alguns de vocês nunca foram pobres na vida, talvez não saibam o que é ficar com vontade de ver os outros comendo, por exemplo. Mas quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Sabe o quanto que vale ser visto por alguém, ser reconhecido por alguém? Eu gosto de sempre carregar no meu carro trocos assim, para ajudar as pessoas necessitadas. Eu sei, tem gente que é drogada, eu não vou dar, mas eu vejo que tem pessoas que não são. Tem alguns aqui embaixo que eu conheço até pelo nome já. Ele não é drogado, ele não mexe com droga, ele é deficiente mental. Ele tem problemas mentais. Então a gente para e fica ali conversando com ele um pouco, dando um pouquinho de alegria para ele, fazendo alguma coisa por ele. Mas teve uma vez em que tinha um rapaz, e eu vi que ele estava trabalhando, ele estava bem vestido, não era alguém mal vestido, mas ele estava vendendo na rua, ele está trabalhando. Eu cheguei perto e quando eu fui ver, não tinha dinheiro no carro. Porque tem minha esposa, tem meu filho, todos nós usamos e todo mundo contribui, acabou o dinheiro ali. E eu fiquei com vergonha, porque eu abri a janela e falei para ele: rapaz, eu não tenho nada aqui para comprar, para te ajudar, você me desculpa. Sabe o que ele me falou? Ele falou: o senhor abriu a janela, muito obrigado, está me tratando com gentileza. Olha que coisa. Aí é ótimo, eu aproveitei aquilo que todo brasileiro hoje é mais esperto. Eu falei: você não tem Pix? Ele falou: tenho. Eu falei: me mostra aí. Fotografei, depois a gente manda uma ofertinha para ele lá de casa. Mas veja, vamos ajudar as pessoas. Deixa eu falar uma coisa, gente, coisa que não se fala muito em igreja evangélica, hein? Eu vejo católico fazendo isso, espírita também, judeu é lei para eles fazerem isso, e evangélico não. Sabe o quê? Dar esmolas. Meu querido, você precisa dar esmolas, repartir um pouco do muito que Deus te deu. Tem um irmão querido, está aqui hoje, meu irmão, me permite, você me contou o testemunho, eu acho que eu posso repartir com a igreja. Ele me contou uma experiência dele. Ele ouviu a minha mensagem de manhã e depois ele saiu para passear com a família, estava no parque e estava ali com uma blusa, e chegou um menino assim para ele: ô tio, essa blusa aí para mim. Mas o menino, na verdade, sim, o menino estava com frio, entendeu? E o menino estava assim, né? Viu ali, está uma blusa sobre. Ele falou: tô. Ele falou: eu não imaginei que Deus iria testar a minha fé. Porque ele falou: eu concordei na hora que você pregou, a mensagem falou comigo. Aí eu tive a chance de praticar, sei lá, 1 hora depois, mas teve a chance de praticar. E aí ele me contou o seguinte, ele falou: vamos ser sinceros, eu tenho outra em casa, eu posso ajudar as pessoas. A alegria daquele menino com a blusa que estava é impagável. Vai ficar na marca, no coração daquela criança pro resto da vida. Querido, vamos repartir o que nós temos. João Batista, quando ele pregava para os soldados e pregava para os publicanos, falava: olha, não cobra mais do que o devido. Era interessante porque a função do publicano era cobrar. Ele trabalhava como cobrador de impostos. Esse era o trabalho dele. Agora, João Batista não mandou ele sair do trabalho dele, mandou ele agir de modo honesto no trabalho dele. Então, muitas vezes o problema não é a tua empresa, é a maneira na qual você trabalha ali. Então, seja honesto, seja correto, produza frutos de arrependimento. Você vê como que é preparar o caminho do Senhor? Muitas pessoas falam: eu quero ser usado por Deus, pastor, faz uma oração aí para mim, quero ser usado por Deus, quero fazer 30 dias de jejum. Meu irmão, eu nem vou te pedir 30 dias de jejum, eu te peço 1 dia de jejum de celular, já vai te ajudar muito a tua vida. Vai te ajudar muito a tua vida. Eu vou pedir para você um jejum de você não gastar dinheiro com besteira, já vai ajudar muito a tua vida. Eu vou pedir para você 1 dia de jejum, 1 dia sem reclamar.
um dia, sem gritar com ninguém, vai fazer muita diferença na sua vida. Melhor do que você ficar sem comer, viu? Então, vamos consertar os nossos caminhos. Vamos preparar o nosso caminho para receber mais do Senhor na nossa vida. Amém? Terminando. Quando terminava tudo isso, João Batista então dizia, se batiza. Se batiza. Aliás, antes disso, você sabia que João Batista confrontou também os religiosos? Os religiosos foram lá cheios de pompa falar com João Batista. Sabe como é que ele chamou? Falou assim deles, vocês são raça de víbora, filho de cobra, vocês são gente ruim, vocês aparentam uma santidade, mas vocês abusam do povo. E tem gente assim, torcendo o evangelho, gente, para poder ganhar dinheiro, torcem o evangelho, fazem de púlpito palanque, por interesse do dinheiro daqueles que estão lá no palanque com ele, dando dinheiro para ele. Usam a igreja enganando muitas vezes você. Cuidado, não é tudo que se fala por aí que é de Deus não, meu querido. Sabe de uma coisa? No livro do Apocalipse fala uma coisa interessante. Ele fala de uma monstruosidade que se levanta, por isso o nome besta, que é um monstro. E ali, aquele é figurado, né? Você não está achando que é o Godzilla, né? Subindo lá do mar. Por favor, né, meu irmão? É uma figura de linguagem. E mostrando o quê? Ali vai mostrar, ele parece cordeiro, mas fala como dragão. O que é parecer como cordeiro? O que é o cordeiro? O cordeiro de Deus, que é Jesus. Parece Jesus, mas a boca, a fala é do diabo. Tem igreja pregando coisas do diabo. E quando eu falo do diabo, eu não estou falando assim, a igreja está te ensinando a fazer macumba. Tem umas que ensinam a fazer macumba sim, tem umas que ensinam. Não, Deus vai julgar, Deus é fiel. Eu orei e o cara morreu. Gente, isso é macumba. O meu chefe estava me perseguindo, eu orei e ele foi mandado embora. Isso é macumba. Isso não é de Deus não, meu querido. Isso não é de Deus não. A gente é ensinado a perdoar, a amar quem nos persegue. É assim, o cristão é diferente. Mas não é disso que eu estou falando, não. Tem gente enganando muitas vezes, ensinando coisas que não fazem parte do ensino das Escrituras Sagradas, levando você para caminhos tortuosos. Não faça isso. Não se endivide por causa de igreja e de religião. Não faça isso. Não acredite em amuletos de sorte que as pessoas muitas vezes estão querendo te vender. Olha, compra aqui a menorá, a arca da aliança, o candelabro, leva para a tua casa que você vai ser abençoado. Meu querido, o que é isso? Onde que você viu Jesus fazendo uma coisa dessa? Onde que você viu os apóstolos fazendo uma coisa dessa? Não tem isso na Bíblia Sagrada. É por isso que eu insisto com você, vai ler a Bíblia, meu irmão. Vai ler a Bíblia. E um detalhe, tem uma pregação minha, que eu não lembro mais o tema dela, tá? Eu sempre esqueço esse tema porque ele é confuso. O meu tema era assim, pergunte, duvide, questione, e mais uma outra palavra que eu não me lembro. E eu estava falando até para você fazer isso comigo. Aquilo que eu pregar para você, vai para a Bíblia Sagrada e checa se o que eu estou falando é Bíblia Sagrada, porque você não tem que me seguir, você tem que seguir a Jesus, e Jesus está revelado na sua palavra. Vai ler a Bíblia, meu irmão, vai se firmar na Bíblia, a Bíblia que é fundamento para a tua vida, não é o que o pastor, o apóstolo, o bispo pregam, é a Bíblia Sagrada. Então, vai ler as Escrituras, vai amar a palavra de Deus, vai ser firme com a palavra de Deus, vai se apegar na palavra de Deus. É isso que vai ser uma rocha para você, firmado, vai ser a sua fé. A sua fé. Igual eu falei aqui sobre batismo, na aula de batismo nós damos uma apostila para a pessoa, só com texto bíblico. Você lê e você toma a sua conclusão. Você lê e você tem o seu entendimento na Bíblia Sagrada. Para que você fala, eu não estou andando na fé do meu pastor, eu não estou andando na fé no outro, eu estou andando na fé que eu tenho no Senhor Jesus, que me foi revelado pela Bíblia Sagrada. É isso. A Bíblia fala que os mestres são aquela voz que está atrás de nós, dizendo, olha, esse é o caminho, ande por ele. Nós somos só uma voz de orientação, mas você tem que ouvir a voz do Espírito Santo no teu coração, que vem através da revelação da palavra de Deus. Por isso, se apegue sempre na palavra de Deus. João Batista, então, ele chama as pessoas, é isso que você quer? Então se batiza. A palavra batismo significa sepultamento.
ou mergulho. Por isso nós batizamos nesse formato. Não sou contra os formatos. Em determinadas situações você tem que usar outras formas de batismo. Uma pessoa está num leito, por exemplo. São outras situações. Isso nós falamos na aula de batismo. Mas por que o sepultamento? Porque simboliza ali que eu estou morrendo por uma velha vida e nascendo por uma nova vida em Cristo Jesus. Eu estou morrendo por uma vida em que eu mandava na minha vida. Agora eu vou viver uma vida em que Deus vai mandar na minha vida. Eu vou fazer a vontade dEle. Não espera ficar inteiro para obedecer. Batismo não é caminho, batismo é porta de entrada. Ah, eu não estou preparado. O único preparo para o batismo é se você crê. É só isso que você precisa. Ah, mas tem coisa errada na minha vida. Aí tem que batizar. Você me fala quantos que a gente segura mais tempo lá. Não tem problema não. Entendeu? Não tem problema não. Mas o batismo é sim para quem quer começar de novo, para quem quer uma nova vida. É claramente isso. É um sinal de arrependimento. Não é o batismo que salva, mas ela é a evidência de que você acreditou. A maior pergunta para você não é assim, por que eu me deveria batizar? Muitos de vocês talvez a pergunta seja, por que eu ainda estou adiando? Por que eu estou adiando tudo isso? E muitas vezes é por comodismo, puro comodismo. Então, batismo não é troféu para maduro. É o primeiro passo público para quem quer ser discípulo de Jesus. E João Batista vem pregando isso e dizendo, prepara o caminho, endireita o que está torto. Confesse o que precisa ser confessado. Abandone o que precisa ser abandonado. Assuma o que precisa ser assumido. E talvez o passo de alguns de vocês hoje aqui não seja o passo de um batismo que você já é batizado, mas talvez seja pedir perdão, voltar para casa e recomeçar uma conversa, cortar um pecado, cortar um vício. Mas, meu irmão, não fica na margem, pula dentro d'água. Vamos viver para Deus. É tempo, é hora de se comprometer com Deus. Amém? Vamos falar juntos o tema de hoje? Está na hora de se comprometer com Deus. Mais uma vez, está na hora de se comprometer com Deus. Quando está bem no final. Vamos ficar em pé, por gentileza. Estou terminando. É interessante que João Batista está dizendo, o rei vai vir. Prepara o caminho. Eu queria te mostrar dois aspectos dessa vinda do reino de Deus, dessa vinda de Jesus. Um é um aspecto presente, o outro é futuro. O aspecto presente é como Jesus disse, o reino de Deus está entre vós, ou seja, você experimentar o reino de Deus e andar com Jesus aqui, agora. Não precisa esperar no céu para isso. É você começar a experimentar Deus na sua vida, no dia a dia. É tão gostoso. Irmão, é orar e Deus responder. É você conversar com as pessoas e as pessoas falarem assim, mudou minha vida o que você me falou. E às vezes você fica até pensando, mas de onde veio tanta sabedoria assim? Por causa desse contato com Deus. Por quê? Porque você limpou o caminho, você desentupiu o cano. Entendeu? No texto da Bíblia Sagrada, não diz, isso é um erro de tradução antiga, quando fala, enchei-vos do Espírito. O correto tempo ali do verbo é no passivo. Deixai-vos encher pelo Espírito. Ou seja, o Espírito Santo está sendo derramado, mas seu cano está entupido, querido. O caminho está tortuoso, está entupido lá no caminho. Faça caminhos retos. E o que vai acontecer? Você vai experimentar o que é ser cheio do Espírito Santo. É mais do que o batismo na água, é o batismo no Espírito Santo, é ser imergido no Espírito Santo na tua vida. Aquela vida de paz, gostosa, paz, alegria, amor, mansidão, domínio próprio, tudo isso é fruto desse relacionamento com Deus. Isso está disponível para você. Então, aplane os caminhos, prepara o caminho para o Senhor vir. Amém? Segundo e último, Ele vai vir. Ele falou, eu vou voltar. Ele falou que viria, já veio a primeira vez. Nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo. Quando vai ser a segunda vinda de Cristo? Ninguém sabe. E se alguém falar que sabe, é mentiroso. Porque a Bíblia diz que ninguém sabe. Nem Jesus disse que ele sabia. Ele falou, o Pai somente sabe. Quando Jesus aqui na terra não sabia. Só o Pai. Então ninguém sabe a volta. E a Bíblia diz, vai ser de surpresa. Vai ser como ladrão da noite. Por isso esteja preparado. Prepara, porque vai ter um momento em que Ele vai falar,
acabou. É hora do julgamento. Vamos fazer novo céu, nova terra, novo momento na história. E o nosso coração precisa dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. Eu estou te esperando. Eu te quero. Eu te quero. Aleluia. Aleluia. É isso. Deixe-me orar com você. Querido Pai Celestial, ajude meu irmão e minha irmã com tua graça, encontrar força para vencer esses percalços da vida, essas dificuldades da vida que estão enfrentando. Ajude meu irmão a quebrar vícios. Ajude minha irmã a quebrar vícios. Ajude-os a ter mais diálogos dentro de casa. Ajude-os a ser mais generosos. Ajude-os com tua graça, Senhor, a tratar com aquelas feridas do coração para que sejam curados e possam tratar as pessoas agora sem amargura, com perdão, com leveza. Ajude também aquele que tem olhar altivo, que se julga maior, a entender que ele não é nada perante o Senhor e que precisa também da tua graça. Torna-nos um povo humilde, simples, que te ama, que te serve, que vive o Evangelho no dia a dia, não só de domingo. Senhor, fortalece o teu povo. Que hoje haja aqui entre nós arrependimento, mudança, e que já nessa semana produza frutos de arrependimento, abençoando muitas pessoas. Certo de que o Senhor nos atende, eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Ao nosso Deus. Ande caminhos corretos, amém? Vale a pena. Vale a pena entregar nossa vida inteira nas mãos de Deus e ter aquele prazer de dizer: a minha vida tem sentido, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Amém? Eu queria abençoar a tua vida. Você me permite, por favor? Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor e com todo o povo de Deus aqui reunido, agora e para sempre. Amém, amém. Boa semana para você. Deus abençoe a tua vida. Excelente semana. Eu vou pedir que você abençoe quem está do teu lado também. Abençoe teu irmão, tua irmã. Dá um abraço nele, um abraço nela. Desejo uma boa semana. E a todos vocês que nos acompanharam pela internet, que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, a tua história. Boa semana para você. Até domingo que vem.